O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ouro Fino apresenta o programa A Voz do Servidor. Oferecimento: Alvarenga e Souza Corretora de Seguros, Artes Gráficas Popular do Pedrinho, Toquitô Calçados. Bom dia, rádio ouvintes. São 11 horas e 31 minutos. Hoje é dia 16 de fevereiro do ano de 2013. Eu, Silvana Monteiro, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, estou aqui para apresentar mais um programa, A Voz do Servidor, que está no seu 5º ano de apresentação. Inicio o programa com essa mensagem para que a gente possa refletir. É impossível avaliar a força que possuímos sem medir o tamanho do obstáculo que podemos vencer, nem o valor de uma ação sem sabermos o sacrifício que ela comporta. Então, fica aí essa mensagem para a gente dar início ao nosso programa de hoje. Não deixando de lembrá-los das ligações, né? Vocês podem estar aí ligando aqui para a Rádio Difusora, no telefone 3441-1433, deixando aí seu nome e o bairro da onde está falando, e você estará participando aí do sorteio. No final do programa, há uma lembrancinha, né, lá do sindicato, e no final do mês, no último sábado do mês, nós faremos aí o sorteio de todas as ligações, tá, do mês de fevereiro. Então, liguem, participem, preste atenção aí. Hoje eu vou passar algumas informações bastante importantes. Gostaria, assim, que o servidor que estiver ouvindo e que possa passar para frente, né, ser um multiplicador do programa A Voz do Servidor, que às vezes as pessoas têm algum compromisso e não tem como ouvir. Então, e você que é servidor, ou que não é, mas conhece alguém, eu peço aí que passe, né, seja um multiplicador aí para a gente desse programa A Voz do Servidor. Nessa primeira parte aqui do programa, eu começo fazendo aí uma convocação a todos os servidores públicos municipais, independente de serem sindicalizados ou não, para uma Assembleia Geral Extraordinária, dia 20 de fevereiro, ou seja, quarta-feira que vem, às 5h30 da tarde, né, às 17h30, no Salão da Associação Comercial. Para quem não conhece, não sabe aí a localização, fica em cima lá do Banco do Brasil, né? Então lá tem o Salão da Associação Comercial. Então às 5h30 da tarde, conto aí com todos os servidores, seja você aí sindicalizado ou não, é assunto que tem referência a todos os servidores, né, municipais. Então eu conto aí com a presença de todos lá para estar ouvindo o que a gente tem que passar, e também você tirando a sua dúvida, perguntando, fazendo pergunta, fazendo questionamentos. É para isso que existe essas assembleias, né? Então, aproveitando aí para lembrá-los que a presença de todos é muito importante, pois é numa assembleia que são tomadas as decisões para o bem comum e também onde se pode levantar sugestões de atitudes a serem tomadas. E não esquecendo de lembrá-los que uma assembleia, às vezes em uma assembleia você vai tirar as suas dúvidas ou esclarecê-las, né? Tirar dúvidas ou esclarecer alguma coisa que você está aí em pendência, que não entendeu, né? E por isso a presença de todos aí vem só a fortalecer qualquer decisão tomada em uma assembleia. Então, quando todos participam, né, a gente pode ali tomar decisões, chegar a conclusões, tomar as decisões que precisam ser tomadas e ter mais força, né, para chegar naquele objetivo que a gente quer. Então, por isso que a presença de todos aí é importante. E o sindicato, gente, ele não funciona sozinho, não é só a diretoria do sindicato, né? Aí nós precisamos de todos os servidores, seja você aí sindicalizado ou não. Se você ainda não é sindicalizado, se interessar em sindicalizar, se juntar a nós,
fortalecer a nossa entidade. Porque através das filiações, através da força, né, que as pessoas se unem a gente, que nós vamos ter mais força. Então, quanto mais servidores estiverem filiados, estiverem com o sindicato, mais força a gente tem, né, para poder estar lutando, estar à frente aí na prefeitura, lutando para vocês, servidores mesmo. Né? Ou melhor, para nós servidores, né? Eu não posso esquecer de dizer que eu também sou servidora municipal. Então, essas conquistas aí, elas só vão ser realmente conquistadas se você estiver junto com a gente. Você, servidor público, se estiver ali junto com a gente, participando dessas assembleias, né? Que no caso, essa está sendo a primeira Assembleia Extraordinária do ano de 2013. Né? Então, é muito importante que você compareça. Então, dia 20, né, relembrando aí, dia 20, quarta-feira, às 5h30 da tarde, lá no salão da Associação Comercial. Eu aguardo vocês, preciso da presença de vocês. As decisões que vão ser tomadas e que já foram algumas até tomadas, eu quero estar passando isso para o servidor. Então, é muito importante a sua presença. Aí, vale lembrar que, às vezes, a gente escuta muitas pessoas, ontem mesmo eu já escutei 2 falando isso, quer dizer, falaram para uma terceira, né, que não faz parte do sindicato, porque o sindicato não faz nada. Não faz nada porque você não participa. Porque se você participar, se você estiver lá, você vai ver que ele faz sim, e muito. O sindicato é a única porta aberta que tem para você chegar até a nossa administração, até o executivo. Né? Nós somos o elo para você aí. Né? Se você não consegue conversar com o prefeito, porque às vezes você chega lá, está ocupado, o sindicato está fazendo essa parte. Ele chega, ele vai lá, ele marca a reunião, ele é recebido, né? E ele expõe lá o que precisa ser feito, o que tem que ser feito, mostra quais são os nossos direitos, mas também ele nunca se esquece que nós, servidores, nós também temos deveres. Né? E eu tenho certeza, nesse tempo todo aí que eu estou à frente do sindicato, que nós temos muitos, ou seja, praticamente todos os servidores da prefeitura são servidores que estão ali firmes nas suas funções, trabalhando, mesmo diante de tantas dificuldades que a gente tem passado. Né? Estão ali à frente. Eu ontem ainda até comentei isso, que a prefeitura só sobreviveu a todos os acontecimentos, porque o servidor estava ali, diante das faltas de alimento em alguns setores, de materiais de limpeza, materiais para trabalho mesmo. O servidor estava ali, muitas vezes levando a sua casa para acudir a prefeitura, para acudir o setor que ele trabalhava. Então, nós temos servidores compromissados com o serviço público, que está lá servindo, que está lá ajudando. E a prefeitura só não caiu mais ainda por causa de nós, servidores, que estávamos ali à frente, segurando as pontas também. Né? Por isso que eu falo para vocês e peço, vamos lá na Assembleia, quarta-feira, vamos expor o que vocês estão sentindo, as suas contrariedades, o que você quer pleitear, para a gente estar lutando. Eu só posso lutar por vocês, né, fazer a parte de vocês, se eu souber o que vocês estão sentindo e o que vocês querem. Sem isso, não tem como o sindicato ir à luta. Eu preciso dos servidores para isso. Tá? Então, eu conto, mais uma vez, pedindo aí, com a presença de todos. Aí, não adianta, depois de passado, né, quarta-feira, na quinta-feira, chegar no seu setor de trabalho e ficar lá falando, tá louco, o sindicato não faz nada. Então, aí não adianta você reclamar. Você só pode reclamar daquilo que você pediu e que não foi feito, mas aquilo que você não participou, aquilo que você não deu a sua colaboração, você não tem direito algum de falar mal e nada, você não tem direito de falar nada. Né? A gente só pode reivindicar aquilo que a gente participa, daquilo que a gente está participando, daquilo que a gente está lutando. Aí eu posso cobrar. Mas quando eu não
participo, quando eu não estou presente, eu não posso ficar falando do outro, né? De nada, nem da entidade, tá bom? Também vou falar aqui para vocês, né, que a pauta da nossa reunião, dessa assembleia, ela é para discutir. Nós estamos com a advogada, a doutora Beatriz Kleff, e ela vai estar lá nessa assembleia para estar passando para os servidores algumas leis, né? Tem muitos servidores que desconhecem essas leis, então não tem como, às vezes, nem argumentar no seu setor sobre o que às vezes acontece com ele, por desconhecer o direito que ele tem diante da lei, né? Então a doutora Beatriz estará lá passando isso para os servidores, as leis, o que compete para cada servidor, né? O que é do nosso direito. Sempre lembrando, hein, gente, nós sempre estamos focados lá na lei e nunca esquecendo que a gente tem direito, mas nós temos também deveres, né? Isso eu sempre falo aqui. A cada dever tem um direito, a cada direito você tem um dever, né? Então, isso aí é ponto principal aí de todo serviço, né? Você tem direito? Tem, mas tem dever também, né? Então, nessa assembleia a gente vai estar falando sobre a insalubridade, a periculosidade, que foi aí um caos esse mês de janeiro para muitos servidores, né, que perdeu ou que foi reduzido. Estaremos falando sobre isso. Também estaremos falando nessa assembleia sobre a classificação dos professores, que não foi seguido uma lei que existe, né, que não foi seguido. Estaremos falando sobre isso, levando para vocês qual é a lei, aonde está essa lei que você possa ter, tá bom? Estaremos falando aí de um pedido que fizemos agora, recentemente, para a prefeitura, né? Estaremos protocolando isso segunda-feira, que é sobre o aumento, o reajuste no auxílio alimentação. Estaremos aí passando para vocês sobre isso, sobre o reajuste no auxílio alimentação, que não foi feito e por lei teria que ter sido feito em janeiro e não foi feito. Então estaremos aí falando também sobre isso. E para finalizar essa primeira parte aí, né, também, gente, tem acontecido essa semana curta, né, de 2 dias, e a semana passada também, teve alguns servidores lá no sindicato, na sede do sindicato, questionando sobre, querendo informações sobre a licença sem vencimento. Isso aí é direito do servidor, consta no estatuto, eu acredito que é o artigo 93 da Lei 1509/91, que é do direito do servidor sair em licença sem vencimento por motivos particulares. É um direito que ele tem. E essa licença ela pode ser até por 4 anos. Ela pode pedir por 2, depois prorrogar, ou ela pode pedir de uma vez os 4 anos. É um direito que ele tem, certo? E acontece que parece que está sendo negado, para alguns servidores foi negado essa licença sem vencimento, né? E pelo que chegou até a gente, não sei se isso procede, mas foi o que chegou até o sindicato, que está havendo assim, tipo que um assédio moral, dizendo assim, se não concedemos a licença sem vencimento. Mas aí, no caso, se não tiver outra solução, por que você não exonera? Isso daí é uma forma de ser, do servidor estar sendo assediado, né? Ele está querendo levá-lo a uma situação que não é o desejo dele, né? A exoneração. Isso aí vai entrar no assédio moral, né? Vale lembrar vocês aí que o ano passado eu falei bastante sobre isso, sobre o que vem a ser o assédio moral, né? Que é uma forma de constrangimento, que vai, às vezes, influenciar no comportamento da pessoa, né? Do trabalhador, e isso daí tem uma penalidade. Então, cuidado aí, servidor. Na hora que você estiver conversando com o seu chefe, que você for fazer seu pedido, o que acontecer com você, toma cuidado para ver aí se você não está sendo assediado moralmente, né? Porque isso daí não pode acontecer. Então, fique atento, né? Nós temos aí o site do sindicato,
onde consta lá nos programas, tem os programas do ano passado, que está falando sobre o assédio moral, o que é, como que ele acontece e o que você tem que fazer caso você sofra esse assédio moral. Né? E se isso estiver acontecendo com você, chega até nós, vá lá no sindicato, passe para a gente, para a advogada, que nós estaremos tomando as providências, tá bom? Você tem direitos, está no estatuto. Se você quer uma licença sem remuneração, você tem o direito de ter essa licença, tá? Não peça a exoneração caso não seja o seu desejo, tá bom? Então, nós vamos agora para um breve intervalo. Os nossos patrocinadores, né, que sem eles esse programa não poderia estar aqui no ar, é o que nos ajuda a mantê-lo nesse tempo todo, e já fica aqui o meu agradecimento a eles, e daqui a pouco a gente estará de volta. Seguros de autos, de empresas, de vida e previdência é com a Alvarenga e Souza Corretora de Seguros em Ouro Fino. Nos dias atuais, você tem percebido a importância de fazer o seguro do seu carro, moto, caminhão, residência, comércio e outros. A Alvarenga e Souza Corretora de Seguros trabalha com as maiores companhias de seguro do país. Fale com Luiz e Fabiano, ex-gerentes do Bradesco, que tem mais de 20 anos de experiência e credibilidade. Avenida Delfim Moreira 296 em Ouro Fino. Ligue 3441-5536. Você procura agilidade e qualidade para sua impressão? Fale com a Artes Gráficas Popular do Pedrinho. Cartazes, flyers, folders, jornais, malas diretas, notas fiscais, convites de casamento e aniversários, tags, etiquetas, rótulos, crachás, encartes, cartões de visita, folhinhas, calendários e o serviço de gráfica rápida. Pensou em boa impressão? Artes Gráficas Popular do Pedrinho. A impressão que fica. Rua Prefeito José Serra, 563, próximo ao Santuário, em Ouro Fino. Fone 3441-2688. Claro que a gente leva vantagem em escolher a Toquitô Calçados. A Toquitô tem a maior seção de havaianas da cidade. Bolsas femininas são mais de 60 modelos, cada uma mais bonita que a outra. A Toquitô tem lojas em Itapira, Ouro Fino, Três Corações e também em Lavras. Como tem mais filiais, a Toquitô nos oferece mais opções de produtos. Os lançamentos da Ramarim, Via Marte, Moleca, BBC, Olímpicos você encontra na Toquitô. Por isso, eu recomendo a Toquitô Calçados. A Toquitô faz em 10 vezes nos cartões. E cartão é uma praticidade. No crediário, o primeiro pagamento é para 60 dias. Nas suas próximas compras, escolha aquela que é o barato da moda. Toquitô Calçados, é claro. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ouro Fino garante uma série de benefícios para você, servidor sindicalizado e sua família. Vários descontos em consultas, exames, farmácias, cabeleireiros, óticas, faculdade, informática e dermatologia, além de serviços advocatícios, incluindo serviços relacionados à aposentadoria. O sindicato tem como objetivo informar, divulgar, esclarecer qualquer assunto referente ao serviço público municipal. Rua Major Sebastião Pires, 111, fone 3441-4524.